Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. Os desafios que se apresentam diante do Evangelho. E quem é o Evangelho? O Evangelho é a pessoa, a vida, a obra e o propósito eterno de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Só que esse Evangelho, ele está em nós. E em nós, ele vai enfrentar, na vida, neste mundo, ele vai ter os seus desafios. E aí nós vamos ler aquilo que Lucas relatou para nós, do Evangelho, os discípulos e o que eles tiveram que enfrentar. Versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, na companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então esse é o Evangelho que está junto com os discípulos, na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, estava ali manifesto diante dos seus discípulos, diante de toda a multidão, diante dos filhos de Israel, diante do Israel, aquele Israel que poderia vê-lo, ouvi-lo, e até mesmo chegar próximo de Jesus e tocá-lo, como a mulher do fluxo de sangue, o leproso que Jesus chegou nele e colocou as mãos nele. João, ele escreveu, e ele diz que esse Salvador, essa salvação, era tão acessível a eles, que eles tinham contato corporal com Jesus. João poderia, sentado à mesa, reclinar sua cabeça ali, junto de Jesus. Eles se refugiavam no Monte das Oliveiras. Eles estavam sempre juntos nessa caminhada do Evangelho. Mas quando Jesus entregou sua vida e subiu ao céu, veio o Consolador, a Bíblia diz que ele está em nós agora. Então esse Evangelho na nossa vida, ele encontra o quê? Desafios, dificuldades, problemas. E aí quando você vai vendo essas questões da vida, né? Esse Evangelho que vai lá, e diante dele aparece todas essas circunstâncias e situações adversas, são para quê? São para desanimar você. É para você não vir mais. São para desviar você do caminho. Para você achar que não adianta esse negócio de servir a Deus. Esse negócio de servir a Deus é problema. E aí, quem sabe um dia vai passar pela sua mente, como um dia Satanás soprou na mente do apóstolo Pedro, dizendo para Jesus que Jesus não ia entregar a sua vida. E que muitas vezes era melhor o tempo ao qual nós não conhecíamos o Evangelho, porque nós tínhamos aquela falsa sensação de alegria, aquela falsa sensação de felicidade, aquela falsa sensação de contentamento, mas aquilo nos bastava por 5 minutos, 10 minutos, 3 horas, 2 horas. Mas esse é o Evangelho que em nós agora, ele enfrenta os desafios que aparecem. Então por que aparece a tempestade? Para nos desanimar a gente, para fazer com que a gente caia na tentação, se desvie do caminho. Isso aconteceu com Jesus. Jesus foi tentado. Os seus próprios irmãos, dentro da sua própria casa, falar de novo, dentro da casa de Jesus, os seus próprios irmãos, Evangelho de João, capítulo 7, não criam nele.
Não pensa você que você vai enfrentar a adversidade fora da sua casa. Vai começar lá dentro. Aqueles espíritos contrários, aquele povo que ao invés de contribuir para o reino de Deus, eles causam confusão. Pensa você que vai ser fora, não. Mas tem para fora também. Porque tem aí os relacionamentos. Aí entra o ente querido, entra a família, entra o trabalho, entra os negócios, entra as questões da vida, e você vai enfrentar a adversidade do mesmo jeito. E Jesus viveu isso. Jesus viveu a incredulidade daqueles que cresceram junto com ele, daqueles que viram Jesus crescer, incrédulos. Jesus enfrentou problema com seus próprios discípulos que não compreendiam a sua mensagem. Jesus enfrentou problemas, adversidades, dificuldades. Jesus, quantas vezes eles tentaram apedrejar Jesus? Quantas armadilhas fizeram para Jesus? Mas o Evangelho, ele cumpre o quê? O seu propósito eterno. Jesus enfrentou que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Isso é Evangelho de João, capítulo 6. Muitos. Não foram poucos, não. Muitas pessoas que foram abençoadas. Presta atenção que eu vou falar de novo. Muitas pessoas que foram abençoadas pelo Evangelho abandonaram o Evangelho. Abandonaram Cristo. Outros seguiam Jesus meio de longe, mas sem uma decisão verdadeira. Então, quantas situações, quantas circunstâncias estão aí diante de nós, diante do Evangelho, diante dessa palavra da Bíblia para nós, para nos desanimar, para fazer a gente desviar do caminho, para fazer com que o Filho de Deus, ele não tenha o entendimento de quando ele entrar por aquela porta ali, ele entrar para servir a Deus e não fazer o que ele quer, e não fazer do jeito que ele quer. Quando você põe o pé ali dentro, abrir essa porta e entrar para dentro, põe uma coisa na sua cabeça. Isso daqui, meu irmão, representa a casa de Deus, palavra de Deus, e se você não veio aqui para servir a Deus, não sei o que você está fazendo aqui. Então a necessidade é de vir, eu vou à casa do meu Deus para servi-lo, para honrá-lo, para ouvir a sua voz. Então Jesus, ele vai enfrentar o Evangelho, ele vai enfrentar todas essas coisas. E aí você nota, por exemplo, que o verbo feito carne, o Deus encarnado, ele cansa. Mas a Bíblia diz que Deus não dorme, pastor. Deus não dorme. Mas aqui Jesus, ele está em carne. Ele tem ossos como você tem e eu tenho. Ele tem sangue correndo nas veias como você tem e eu tenho. Ele tem fome como você tem e eu tenho. Ele tem sede como você tem e eu tenho. Ele cansa como você cansa e eu canso. E aí você vê que Jesus, ele entra no barco, olha só, versículo 23, enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus não era um bonachão, um sem nada para fazer. Quando você lê o Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus dormia tarde e acordava de madrugada para falar com o Pai. E a multidão procurava Jesus. Eles queriam ver Jesus, eles queriam que Jesus acudisse eles nas suas aflições. Mas Jesus, ele adormeceu, ele dormiu. Ele está cansado. E aí quando a gente lê a Bíblia, versículo 22, aconteceu que um daqueles dias, entrou ele num barco, na companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo do quê? De naufragar, do barco ir a pique, das ondas tomarem conta ali do barco, e todos aqueles que estavam com Jesus irem de fato a serem náufragos, um naufrágio. E a primeira coisa que você e eu temos que aprender, porque eu não sei qual é a dificuldade que a gente tem de entender isso.
Aonde Jesus está? Jesus está conosco. Se Jesus está com você, se Jesus está na sua vida, e isso não é isenção de problema. Não é porque Jesus está habitando em você, o Espírito Santo, a salvação, a graça divina, que você não vai ter mais nenhum problema na sua vida. Não é isso que a Bíblia me diz aqui. Jesus está no barco, junto com seus discípulos, chegou uma tempestade, chegou um problema, chegou uma discussão, chegou um problema de saúde, chegou uma desinteligência, chegou uma frustração dos meus desejos, chegou uma dor que não me passa, chegou uma frustração da minha vida a partir das coisas deste mundo. Então as coisas, elas se apresentam diante de nós. E cada um de nós não está isento de tudo isso. É um erro. Quando muitos dizem por aí que se Jesus está na sua vida, você tem muita fé, está faltando fé para você. Está faltando fé para você, meu irmão. Não faltou fé para Tiago, ele morreu à espada. Estevão viu os céus abertos, não faltou fé para ele. O homem fez uma pregação do Antigo Testamento até Jesus o Cristo. Não faltou fé para João Batista, que pregava que aquele que viria era maior do que todos, e ainda o batizou. Não faltou fé para aquele que andou nas viagens missionárias, de lugares em lugares, sendo apedrejado, maltratado, perseguido, passou fome, frio. Não faltou fé para ele. Não faltou fé para os heróis de Hebreus capítulo 11, que foram maltratados neste mundo, sofreram neste mundo, e lá no final do versículo diz assim do capítulo: não alcançaram a promessa. Faltou fé para eles? Não, não faltou fé. Então nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Jesus está na minha vida, eu faço parte da vida de Cristo, eu faço parte da igreja de Jesus, Jesus é um comigo e agora eu sou um com Ele e com o Pai. O Espírito Santo está em mim, mas isso não me isenta de problema. Nós já deveríamos ter aprendido. Os problemas são imprevisíveis. Você pode vigiar do jeito que for. Você pode fazer o que quiser fazer. Problemas são imprevisíveis. Eles chegam. Tempestades são imprevisíveis. Elas chegam. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. Então é imprevisível. Você pode ter todos os cuidados, todas as questões, e fazer todas as coisas que são necessárias, irmão e irmã. Se ele tiver que chegar, ele vai chegar e pronto, acabou. Os discípulos poderiam ter um satélite para ver o sistema da meteorologia, se ia ter tempestade naquele dia ou não. Irmão, a tempestade chega de repente. Capítulo 24, do Evangelho de Mateus, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Eles nem perceberam. É imprevisível, você não pode fazer previsão dessas coisas. Quando a tempestade vai chegar, quando a doença vai chegar, quando as questões vão surgir diante de nós, isso é imprevisível. Você pode estar na sua casa, tudo em paz, tudo tranquilo, daqui a pouco é como um fósforo no bujão de gás. Pega fogo. É assim que funciona. É do nada. As coisas acontecem do nada.
E aí você fica pensando, mas peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo que são as coisas da Bíblia, que elas estão nos avisando. Até ontem eu estava bem de saúde, mas e hoje? Hoje eu estou mal, hoje eu estou doente. Mas até semana passada, pastor, eu fiz os meus exames, os meus check-up, estava tudo bem, tudo maravilhoso. Semana passada. Até semana passada, pastor, aquela pessoa estava sorrindo, feliz, contente. Hoje já está no caixão. É imprevisível, meu irmão. As coisas, elas acontecem. Não manda recado. Não avisa para você. Fica esperto aí que daqui 30 dias vai chegar uma doença aí na sua casa. Fica esperto aí, daqui 30 minutos vai surgir um problema aí. Não manda recado, meu irmão. Ela chega. Nós já devíamos saber disso. Então nós devemos estar preparados para enfrentar essas coisas. Nós devemos nos preparar espiritualmente para enfrentar essas coisas. Jesus está no barco, tem tempestade. Jesus está andando com os discípulos, tem fome. Jesus está andando com os discípulos, tem sede. Jesus está andando com os discípulos, não tem onde colocar a cabeça. Jesus está andando dentro da sinagoga pregando, estão expulsando, mandando ele embora e tentando o apedrejar. Jesus está fazendo o bem, o evangelho está sendo pregado para fazer o bem a todo aquele que ouve o evangelho. Estão mancomunando um plano de morte. É imprevisível. Tempestade e dificuldades, eu e você não vamos conseguir evitar elas. Evangelho de João, capítulo 16. Eu e você não vamos conseguir evitar elas. Nós podemos tentar, meus irmãos, nós podemos evitar muitas coisas, nós podemos tentar evitar um caminho, procurar um caminho diferente, tentar um caminho ali, mas vai chegar uma hora que o conflito será inevitável. Que a tempestade ela vai chegar. Que as coisas dessa vida, elas vão recair sobre nós. É assim que é. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu tenho falado com vocês, eu tenho alertado o coração de vocês, para que vocês não se desanimem, para que vocês não se desviem do caminho, para que vocês perseverem, fiquem firmes, porque as adversidades virão, elas acontecerão. Versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflição, é inevitável, nem você e nem eu vamos conseguir evitar essas coisas. Você pode até tentar, nós podemos até tentar, mas tem muitas e muitas e muitas coisas que não vamos conseguir. Elas vão chegar até nós. Problemas, meus irmãos, na maioria das vezes eles não têm como administrar eles. Não tem como administrar problema. Só que vai um conselho. Não taque gasolina no fogo. Se o problema ele existe, se o problema está instaurado, procure, por favor, pelo menos não deixar com que ele piore, porque não tem como administrar muitas coisas. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E aí, Jesus ele está no barco e tem uma tempestade. Então tem o Evangelho. O Evangelho está junto com os discípulos e tem uma tempestade. E isso é o quê? Isso é imprevisível, isso olha, não tem como evitar, não tem como administrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 14. Entretanto, não muito tempo depois, ao lado da ilha veio um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Essas pessoas saíram aqui, o apóstolo Paulo estava nessa navegação indo para Roma. O tempo parecia tudo bem, o tempo está bom, o tempo está maravilhoso, o vento está a nosso favor, está tudo a nosso favor.
entraram na navegação, passaram por um período, chegou um tufão, um furacão. Versículo 17. E levantando o qual usaram todos os meios para cingir o navio. Presta bem atenção no que está escrito. Usaram todos os meios. Eles tentaram. E temendo que dessem em Sirite, eles foram e deixaram o navio ir a léu. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, começaram a jogar as coisas fora. Versículo 19, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então, tudo que tinha de peso do navio, tudo aquilo que podia comprometer, eles jogaram fora. Eles estão tentando. Versículo de número 20, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós tão grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Tem coisa que você e eu, ou todas as coisas, não está no nosso controle, domínio. É duro a gente entender isso. É tão difícil a gente compreender essas coisas. Que Jesus está na nossa vida. Tem coisas que você não pode evitar. Tem coisas que a maioria das coisas você não pode evitar, não pode controlar, não pode administrar. Você não pode evitar isso. E isso vira na nossa vida esses conflitos. Mas como assim? Eu estou servindo Jesus? Espera lá. E quem falou para você que não teria isso? Quem disse isso para nós? Uma outra coisa que Jesus já falou para os seus discípulos e nós teimamos em não prestar atenção. Nós não prestamos atenção no que Deus fala. Nós não ouvimos o que Deus fala. Nós devemos estar mais atentos. Jesus já falou lá na parábola do semeador: quem tem ouvidos ouça, vede como ouvis, preste atenção. Jesus ele clamou para as pessoas: olha, preste atenção. E aí Jesus continua falando com seus discípulos, mas os discípulos têm uma dificuldade sem fim de prestar atenção no que Jesus diz. Versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus no barco, na companhia dos discípulos. Disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Quem que disse isso? Aquele que já nos advertiu que nós não prestamos atenção no que ele fala e muito menos fazemos o que ele fala. Se você não presta atenção no que Jesus fala, como é que você vai fazer? Passemos para outra margem do lago. Quem falou isso? O Cristo. E isso nós devemos também compreender na nossa vida. Há uma falha em nós. Há um problema em nós. Olha, meus irmãos, tem em nós uma dificuldade, uma deficiência em não prestar atenção e também não crer no que Deus ele fala. Então a tempestade na nossa vida deveria ser o quê? Instrutiva. Ela deveria nos ensinar alguma coisa. Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Então esses são os desafios que vão se apresentando diante de nós, diante do Evangelho, diante da nossa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Então quem foi que falou? Foi o nosso Deus. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Então quem foi que prometeu? O fiel. Nós ouvimos a promessa? Não. Nós prestamos atenção na promessa? Não. Por isso que a gente fica perdido. Porque nós não ouvimos, não cremos, não estamos atentos. Nossa mente, ela está muito ocupada. Ela está muito carregada de muitas coisas, menos do que Jesus ele falou. A gente entende tudo de muitos problemas, a gente entende tudo do país,
política, a gente entende tudo de medicina, nós entendemos tudo para a vida dos outros, a gente só não entende o que Jesus fala. É uma dificuldade. Mas aquele que é fiel, ele fez a promessa, ele já falou com a gente. Mas nós temos essas questões em nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Você realmente crê que Deus está com você todo o tempo? Como diz a palavra de Deus, no seu deitar e no seu levantar, antes que eu fale alguma coisa, o Senhor já me conhece, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Você verdadeiramente crê nisso? Você já entendeu isso na sua vida? Essa presença, esse um em nós, essa pessoa ligada intimamente à nossa vida. Você já compreendeu isso, meu irmão e minha irmã? Salmo 23. Abra a sua Bíblia no Salmo 23. E aí está lá, Jesus com os discípulos, mas o desespero toma conta do coração, dá uma impressão que Jesus está em outro continente, e não em nós, né? Parece que Jesus está em qualquer outro lugar, menos na nossa vida. E aí o Salmo 23, ele diz assim, isso aqui não é para colocar só em adesivo de carro, na parede de casa, na soleira, lá no tapetinho para pisar para entrar dentro de casa, né? Isso aqui é para colocar na vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E por quê? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que me conduz aos pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. É Ele que me conduz às águas de descanso. É Ele que está comigo. É Ele que está guiando a minha vida. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É Ele que está guiando a minha vida. É essa sensação, é esse entendimento que eu tenho que Deus está em mim. Está comigo. Junto. Uma pessoa unida, fazendo parte de tudo o que eu vejo, tudo o que eu falo e tudo o que eu faço. Imagina isso. É Ele quem está guiando a minha vida. Versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, quando eu e você estivermos andando pelo vale da sombra e da morte, fica tranquilo, meu irmão. É Ele que está conosco. Não precisa ficar angustiado, porque Tu estás comigo. Se você não entendeu essa presença ainda, clame a Deus. Se você ainda não tem essa pessoa na sua vida, clame a Deus, porque Ele está lá. Lucas capítulo 8. Final do versículo 24. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, depois de toda a tempestade, tem uma bonança. Quantos aqui já ficaram sem emprego? Quantos aqui já ficaram doentes? Quantos aqui já enfrentaram dificuldades, mortes? Todos nós. Todos nós. Não passou? Não chegou o emprego? Não chegou a sua necessidade? Não chegou o consolo? Não chegou a cura? É isso, irmãos. Não chegou a ajuda que tanto nós estávamos clamando? Pois é. Então tem a bonança. Versículo 25 para nós encerrarmos. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Olha só, meus irmãos, isso me impressiona. Por que me impressiona? Porque hoje,
2020, 22 de novembro, aliás, nós cremos. E essas pessoas estão junto de Jesus e ainda estão se perguntando: quem é este? Será que ainda você faz esse tipo de pergunta ainda? Quem é este? Mas quem é este? Apocalipse, capítulo 22, para nós encerrarmos. Apocalipse 22, versículo 13. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o eu sou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a vida dos homens. Sabe quem é este? Sabe quem é este Jesus? É o eu sou. Que as tempestades das nossas vidas, que os desafios, as circunstâncias que vão se apresentar e que se apresentam diante de nós, que são imprevisíveis, inevitáveis, não tem como administrar elas, mas são pedagógicas, são instrutivas. Então vamos prestar atenção no que Deus ele diz. Vamos crer naquele que é fiel e deu a sua palavra, porque é mais fácil a gente desanimar, desistir, se desviar do caminho, mas em nome de Jesus, que todas essas coisas, em nome de Jesus, possam ser tiradas do seu coração e da sua mente. Porque esse não é um pensamento do reino dos céus. Isso é Satanás soprando no seu ouvido. Preste mais atenção no que Deus diz. Porque senão, nós vamos ficar ouvindo os sopros do inimigo da alma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude, nos abençoe, para que possamos mesmo, meus irmãos, diante de tudo que se apresenta diante da nossa vida, nós possamos permanecer firmes e inabaláveis, porque a nossa carreira, ela está diante de nós, é o reino dos céus. Que Deus nos ajude.